Olá! Hoje começa o Pessoas de Valor de uma forma bem especial, porque nós estamos praticamente terminando Setembro Amarelo e a gente não poderia deixar de tocar num assunto tão importante que a imprensa já tem discutido bastante, mas a gente trouxe uma pessoa aqui, que é o médico psiquiatra Sidney Gaspar. Obrigado pela sua participação aqui no programa. E para ajudar na entrevista dele, está aqui o doutor médico e psicólogo Roberto Deves, para a gente trocar um pouco um assunto, talvez uma discussão um pouco mais profunda, né? Eu falei até com os dois, né? Porque a gente assiste os programas de televisão, as matérias que saem na imprensa em geral, e aí tem discutido sobre a questão dos números e tudo mais, né? E a gente, como fala de desenvolvimento humano, a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento, sobre a questão um pouquinho mais além do que só a estatística. E eu queria já começar contigo. Existem um monte de mitos quando a gente fala sobre a questão da morte na nossa sociedade. E aí, quando essa morte está relacionada à pessoa tirar a própria vida, aí a gente triplica, quadriplica esses mitos. Afinal de contas, falar em suicídio tem que ser um tema só para ser discutido num único mês do ano? Não, de jeito nenhum. Eu acho que suicídio não é uma exclusividade de setembro. As pessoas se matam o ano inteiro, infelizmente. E alguns meses, até em muitos lugares do mundo, são até muito mais prevalentes os suicídios nessas outras épocas do ano. O fato em si é que acho que a gente precisa falar e falar muito. Porque, primeiro, que suicídio é evitável. Então, se a gente tem uma causa de mortalidade evitável, nós temos que, de alguma maneira, abordar isso. Nós não podemos deixar debaixo do tapete e falar assim, o cara está triste, acho que ele quer se matar, e o que eu faço? Não, a gente tem que ter ações, a sociedade, as pessoas, as famílias, em todos os níveis a gente tem que estar tentando trabalhar isso. Porque nós conhecemos razões de risco. Nós sabemos que pessoas, elas não se matam, em geral, à toa. Elas se matam porque elas estão vivendo um nível de sofrimento para elas insuportável, intolerável e que vai ser insuperável pelo tempo. Então, você falou para elas. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu já vou até para a gente já ir para um outro grau de profundidade. Muitas vezes a gente olha de um lado que não é o mesmo lado que a pessoa está se olhando. Sim. Então, assim, eu vejo, por exemplo, um menino ou um senhor, de repente, super animado, e aí a gente pensa, essa pessoa é a última pessoa que a gente vai pensar que vai tirar a própria vida. Mas, de repente, a gente está falando uma pessoa que não está se vendo como a gente está vendo ela, né? Exatamente. Porque o olhar da dor é muito diferente de que lado você está. E essa é uma das coisas mais complicadas que tem quando as pessoas vão abordar alguém na questão do suicídio e falar assim, nossa, o fulano tem tantos problemas e não está pensando nisso, e você está pensando. Mas qual é o recurso que esta pessoa que está pedindo socorro tem para enfrentar aquela dor que ela está vivendo? Se a gente não conseguir, de alguma forma, tomar esse papel do outro, tentar entrar no lugar do outro, para pensar, poxa, por que essa pessoa está pedindo uma ajuda? E vamos comentar que, assim, pensar que suicídio não é uma coisa, estou hoje sem fazer nada, acho que eu vou me suicidar. Não é assim que as coisas se dão. Inclusive, as pessoas que se suicidam, em geral, elaboram essa ideia por meses, anos, às vezes, das suas vidas. Então, em muitos momentos, essas pessoas devem ter pedido ajuda, e isso não foi visto. Isso não foi direcionado de alguma forma adequada. O grito de socorro do suicida, ele não vem necessariamente com a expressão vou me matar, mas ele pode sinalizar de muitos jeitos. Mas nós precisamos começar a enxergar o outro um pouco mais no lugar do outro e não no nosso lugar, porque a nossa dor sempre vai ser maior. Não importa o fato que esteja nos envolvendo, a minha dor é a minha. A do outro, eu posso ver na televisão, numa situação, e eu vou ficar impactado, falar, nossa, coitado, mas aí alguém me chamou para alguma coisa aqui do lado, aquilo já passou. A minha dor não, é que me incomoda. E as pessoas que tentam o suicídio, ou que cometem o suicídio, elas estão sofrendo. Ninguém comete suicídio porque estou alegre demais e vou me matar. Não é isto. É um nível de sofrimento. E o que a gente faz com as pessoas que estão sofrendo? A gente vira as costas? A gente banaliza? A gente não fala no assunto?
Pô, se alguém está mancando, a gente fala assim, está mancando porque vai no ortopedista, faz alguma coisa. E alguém que está com uma dor na alma, Sim. um sofrimento mais importante no seu psiquismo. Sim. Roberto, eu queria trazer um pouquinho uma questão que é importante do ponto de vista até cultural. Porque, assim, eu vejo pessoas, às vezes, que têm familiares mais antigos, assim, um avô, um bisavô, que tirou a própria vida. E isso vira meio que um segredo de família. As pessoas não tocam nesses assuntos. E isso também não cria, de certa forma, uma razão, por exemplo, para a pessoa esconder quando ela está com esse sofrimento? O que a gente percebe, que vem de encontro a isso que o Sidney está falando, é que as pessoas muitas vezes não expressam claramente o sofrimento delas. Porém, é um sofrimento intenso. Se chegou ao ponto da pessoa pensar e agir para tirar a própria vida, é porque ela tem um sofrimento que ela, naquele momento, chegou ao ápice e a única solução que ela vê não é que ela queira talvez tirar a vida, mas ela quer parar aquele sofrimento, porque aquele sofrimento é desmedido, ela não tem uma visão de solução. E isso, a questão familiar que você falou, vem muito também Pode haver pessoas que já se suicidaram na família, isso não é um assunto nada agradável de ser abordado. Ninguém fala assim com orgulho, meu avô suicidou, meu tio, ou tive 3 parentes que fizeram isso. Então isso acaba sendo uma informação no sistema familiar que fica oculta, ninguém fala disso. Naquela geração as pessoas sabem e não comentam. Na próxima geração você ouve alguns rumores e depois de outra geração acabou, porque aquilo vira um segredo, não há mais nem a informação. Mas quando a gente estuda a sistêmica, a gente sabe que essa informação no nível familiar não falado, não verbalizado e não conhecido abertamente, conscientemente, está lá. A informação dessa morte, do suicídio. E o que acontece quando nós conhecemos a visão sistêmica? Alguém vai ser tocado por essa informação e vai se identificar, mesmo não sabendo do fato ou desses fatos. E geralmente é uma criança. Aí você vê, às vezes, um jovem que tem uma família, às vezes, razoavelmente saudável, que a gente sabe que nenhuma família é totalmente saudável, sim. Nem as nossas, nem as de ninguém. Mas, aparentemente, não há um motivo. E aquele jovem vem com uma sensação, com uma tendência depressiva. Às vezes, aquilo não vem só dele. Vem porque ele vivencia essa história da família. Porque nós, num sistema familiar, como a teoria dos sistemas coloca, todos estamos ligados num sistema familiar. A nossa história de vida traz a história de todos. Todos que viveram estão dentro de mim. Não somente geneticamente, mas no nível informacional também. Eu tenho uma questão assim que também eu vejo e ouço assim às vezes as pessoas conversando e tal. Quando surge uma situação assim, poxa, você ficou sabendo lá, sei lá, no Japão, um monte de gente se mata, o país tal. Aí as pessoas falam um pouco a questão da resiliência. Normalmente o pessoal liga assim, essa geração mais nova é muito cheia de mimimi, a resiliência é muito baixa, não suporta a pressão e aí acaba indo por esse caminho e tal. E assim, na verdade, a gente não está falando só sobre um quadro que é agravado nos jovens, não é isso? Não, de jeito nenhum, assim. É um folclore, né? É um folclore. Assim, a gente fala dessa faixa, inclusive a faixa ficou muito grande, né, dos 15 aos 29 anos, enfim. É uma faixa que o suicídio tem importância porque é a faixa que as pessoas morrem mais por causas externas. Acidentes, homicídios, suicídios, quedas, enfim, diferente de outras faixas. Mas quando a gente pega por grupo etário, por população, por indicador, os idosos, por exemplo, numa cidade como Santos, eles batem de goleada o restante do grupo. E aí esse idoso, por exemplo, não dá para dizer que a resiliência dele é baixa, porque ele vem de uma construção que foi super, né, um cara que de repente... Mas tem outros fatores, às vezes é a solidão, o não conseguir lidar com a vida, uma mudança de perspectiva, uma falta de programação. A gente como médico acompanha muitos homens que se aposentam, eles podem ter se preparado financeiramente para a aposentadoria, mas não se prepararam emocionalmente. Eles se veem sem um valor, porque agregavam um valor da sua vida à profissão, então eu não me sinto mais útil, o que eu faço agora? Podem entrar numa depressão por conta também de fatores fisiológicos e às vezes encaminhar para isso.
Quando você fala essa questão assim dos caminhos, né, a pessoa vai apontando. Eu vejo, por exemplo, a gente tem aquela coisa assim de que até às vezes dá em treinamento do burnout, né? Assim, a gente vai vendo uma pessoa caminhar para o burnout porque vai dando alguns indícios. No caso, por exemplo, de um suicídio, por exemplo, para uma pessoa leiga, ela consegue acompanha isso, porque a impressão que dá é que, como não se trata desse assunto muito claramente, inclusive, como eu falo, né, é legal ter a campanha Setembro Amarelo, mas depois que acaba setembro, não se fala mais nisso. E aí, de repente, lá em janeiro, a pessoa está sofrendo e ela fica um pouco envergonhada, constrangida de tocar num assunto que talvez esteja vindo esse tipo de pensamento. Existem alguns traços que são mais palpáveis, mais tangíveis, para quem está, por exemplo, tendo esse, de repente, parente ou esse amigo que está indo por esse caminho? Sim, tem coisas assim. Eu só quero resgatar uma coisinha que o Roberto falou acerca dessa herança familiar, porque, assim, existem também muitos estudos que falam de genética de suicídio, de genes relacionados a suicídio, de patologias que são relacionadas a suicídio e que são patologias que acabam, da mesma forma que diabetes, que hipertensão, que tem os grupos familiares seguem isso, depressão, bipolaridade, uma série de coisas também, esquizofrenia. O que significa que seria muito importante você saber que teu avô era um suicida e que de repente você pode ter um olhar diferente. Como eu sei que a minha avó é diabética, então eu vou ficar controlando a minha glicemia. Isso é uma ação preventiva que as pessoas acabam botando debaixo do tapete e esquecendo de agir. Né? Perfeito. Do ponto de vista da questão de sinais, em geral, os suicidas dão sinais. A ponto que quando existem esses trabalhos, os americanos fazem muito isso, das autópsias psicológicas, né, no qual você vai entrevistar as famílias, amigos, etc. As pessoas falam, puxa, ele falava isso, eu não percebia que era isso. Hoje no Brasil, alguém falar assim, eu estou mal, a vida não tem sentido, etc. Ele fala assim, é verdade, essa corrupção, isso, Brasil aquilo. Tá horrível. Você não consegue ouvir que ele está falando dele. Porque, assim, uma coisa que nós temos que observar nas pessoas, ele era assim, ele tem alguma mudança? Essa mudança é de que jeito? Por exemplo, um cara que nunca passou a senha do cartão dele de crédito, de débito para sua mulher. De uma hora para outra, do nada, ele vem e passa. Fala assim, vamos passar o apartamento no nome dos filhos. Faz seguro de vida. Faz um seguro de vida, que hoje, legalmente, o seguro de vida pode amparar a questão de suicídio até. Se você tem um processo assim, isso pode ser um indicativo. Alguns sinais. Você começa a dar sinais, você começa a postar coisas muito pesadas, muito tristes, músicas que só dão referência a coisas trágicas, dramáticas demais. Paralelo a isso, você está vivendo algum problema. Vivendo um problema, às vezes, uma doença. Tem pessoas que acham que, se você tiver um diagnóstico de câncer, você já está com o atestado pronto, faltando datar. Isso não é verdade. E às vezes até quer antecipar esse sofrimento. E Eu vou sofrer, o sofrimento. E aí vão antecipar. Pessoas que estão com problema financeiro, os homens nesse sentido, e os homens matam de maneira geral no mundo inteiro mais do que as mulheres, porque eles usam métodos mais agressivos. Os homens não conseguem lidar com esse momento de frustração. Porque de repente ele é o provedor a vida inteira. Sim. Aí num determinado momento ele deixa de ser provedor porque se aposentou, porque a renda dele caiu. Aí ele não consegue ver um futuro, né? Uma sensação. O filho fala assim, no seu tempo era assim, agora não é mais. O cara se sente sem o prestígio, sem o glamour da vida dele, sem, na linguagem até psicanalista, sem o falos, né? Sem a força para enfrentar as coisas, ele se sente menos e ele não consegue lidar com essas coisas. Então, a gente observar essas situações, observar o discurso mesmo. Porque uma coisa é no meio de uma roda de conversa a gente falar assim, a vida está um horror. Outra coisa eu falo hoje de manhã, amanhã de tarde, no outro dia de noite. Toda hora eu estou falando isso. Algumas pistas, às vezes a pessoa fala assim, mas logo esse problema vai acabar, você pode ficar tranquilo, tudo vai ser resolvido. Você fala, então está melhorando. Às vezes não. Não, ele na verdade já está pensando no final daquele problema. Acho que eu sou um peso na vida de vocês. Vocês não vão ter mais esse peso daqui a pouco. Estou tentando, vou pensar numa coisa para fazer aí, para resolver o problema aqui de casa. Pensar o quê para fazer? Perfeito. Gente, eu vou dar uma chamada no intervalo muito rápido. A gente volta já já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. Existe um bebê
que é especial. Está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor na Santa Cília TV e como você já sabe, eu sempre falo toda semana, esse e os outros programas anteriores estão lá no pessoasdevalor.com.br, além das nossas agendas, né, dos eventos, treinamentos, essas coisas assim, e também no santaportal.com.br você encontra o Pessoas de Valor e toda a programação da Santa Cília TV, que tem a maior programação da TV daqui da região. A gente está aqui falando hoje por conta do Setembro Amarelo, mas assim, para mim é até um pouco de um paradoxo, que eu particularmente acho que não deveria falar nesse assunto só em setembro, né? Mas ao mesmo tempo a gente está falando porque surgiu o Setembro Amarelo. E aproveitar a oportunidade também para divulgar, para informar. Isso, porque fica um compromisso, já que a gente fala de desenvolvimento humano, a gente entender que você trabalhar a tua inteligência emocional, você trabalhar o comportamento e estar acompanhando esse autoconhecimento é importante. Aí eu queria perguntar essa questão, assim, existem alguns mecanismos que a pessoa pode, talvez o próprio autoconhecimento, mas outros mecanismos que tenham, por exemplo, que deem uma certa blindada nesse tipo de pensamento? Sim, eu falaria da resiliência, né, que a gente já tocou aqui, e a resiliência é uma habilidade que pode ser aprendida, mas como tudo, eu busco sempre trabalhar com a medicina preventiva, se a gente ensinar as nossas crianças a crescerem como crianças e jovens resilientes, isso é uma vacina para a depressão, para o suicídio. Eu entendo dessa maneira. A resiliência é uma característica humana que a gente, mesmo com o sofrimento, com a dor, com as perdas, a gente consegue reunir as forças e superar isso. Então é uma força interior que o humano tem para superar os desafios, as perdas e os problemas. Isso chama-se resiliência, que é um termo que inclusive vem da física, né, da resiliência dos materiais. Agora, como é que você faz uma criança crescer resiliente, ser um jovem adulto resiliente? É dando alguns posicionamentos para ela durante o seu desenvolvimento e durante a educação. O que a gente vê hoje? Crianças que criam problemas, que não têm limite. Todo mundo fala isso, essas crianças de hoje não têm limite, elas fazem o que elas querem, não têm responsabilidade, não assumem nada. Mas por que a criança é assim? Porque a família educa dessa maneira. Hoje em dia a gente tem esse conflito da família que quer delegar para a escola, e, enfim, toda essa problemática né? Pela ausência, porque ambos os pais trabalham, tem pouco tempo com os filhos e educar dá muito trabalho. Então o que a gente precisa é que essas crianças aprendam que elas têm limite. Se a criança souber o limite, ela precisa aprender o limite, ela solicita isso. Por que as crianças testam os pais? Porque elas precisam saber onde é o limite delas. Quando elas não sabem onde é o limite, elas vão sempre extrapolar. Elas têm que aprender que tem responsabilidade na vida, que elas devem ter respeito. Todas essas questões vão formar uma criança, educar uma criança, para que ela tenha essa resiliência. É saber tolerar as frustrações. Hoje em dia a gente vê um jovem, não tolera a frustração, acontece alguma coisa, uma perda, a namorada não quis ficar, o namorado não quis ficar, vai lá e busca se matar. Quer dizer, onde está a tolerância, a frustração que esse jovem deveria ter? Ele não tem. Sim. E se eu não tolero a frustração, e se eu acho que tudo me é devido, a hora que o mundo mostra para mim que isso não é real, o que eu posso fazer? Eu posso buscar uma saída desse tipo. E na fase adulta, assim, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, com uma idade, uma pessoa mais madura, por exemplo, que de repente até pode já ter uma resiliência maior, mas que de repente está vivendo com isso. O que a gente poderia dizer? Por exemplo, eu não sei, a gente pode colocar, por exemplo, nesse arcabouço aqui por uma questão da religião, da fé? Podemos, sem dúvida.
existe uma questão aí também que talvez agregue um pouco dessa prevenção, desse cuidado. Você tem grande parte dos suicidas, como eu já falei, são pessoas que têm um transtorno depressivo e uma patologia passível de tratamento farmacológico, psicoterápico, e que permite que essas pessoas vão melhorar sua qualidade de vida e vão diminuir essa ideia negativa que eles trazem e que as coloca em risco de um processo de suicídio. Então, cuidar de coisas assim. Quando a gente pensa hoje no mundo atual, o Roberto estava falando um pouco do desenvolvimento das crianças, hoje nós temos uma falsa impressão que nós podemos escolher qualquer opção. E a partir da ideia que a gente sai dessa possibilidade que eu posso escolher qualquer opção, qual é a capacidade que eu tenho de acreditar que eu fiz a escolha certa? Isso por si só já é um processo ansiogênico, já é um processo de angústia. Então assim, poxa, eu fui escolher esse emprego e justo essa empresa faliu e agora eu estou passando necessidade. Sim, eu não faço escolhas certas. Eu não faço escolhas certas, eu escolhi uma namorada que me abandonou. Como se eu pudesse controlar tudo. Como se eu pudesse ter esse poder. Então, essa forma como o mundo adquiriu hoje, essa fluidez de conceitos e de possibilidades, ela acaba gerando uma angústia muito grande. E que muitas vezes o jovem que vem de um aprendizado eu tudo posso, porque eu estou dentro do meu quarto e assim, você está invadindo a minha privacidade, eu posso aqui tudo, eu vejo o game que eu quero, eu faço o que eu quero, só que quando eu abro a porta e vou para o mundo lá fora, ele não é assim, e ele não me tolera desse jeito. Então, essas frustrações, elas são fatores complicadores na possibilidade de eu não sei lidar, não crio uma resiliência e sucumbo. Algumas coisas nesse processo, por exemplo, a solidão é um fator de risco para o suicídio muito grande, porque é diferente eu ter um espaço que eu posso trocar um pouco, por menos que seja, mas eu consigo falar um pouco da minha dor, da minha angústia, ajudar alguém, cuidar de alguém, ser cuidado. Esse é um aspecto importante. Então, pessoas muitas vezes optam, eu sou um single na vida, quero ficar sozinho. Mas isso é bonito, talvez até a página 20, depois daí para frente já começa a ter alguns complicadores. Isso reflete as dificuldades de relacionamento que as pessoas têm. Sim, que muitas vezes a minha escolha não é escolha porque assim, eu quero essa escolha. Eu me defendo das frustrações e acabo atuando dessa maneira. Porque também dá trabalho se relacionar. Sim, é difícil. É construído. Em termos hoje é mais fácil você ter um cachorro, que você domestica ele, você do que ter uma pessoa na sua vida. Né? A questão da religiosidade é um outro fator importante. Existem inúmeros estudos que mostram a importância da religiosidade e o quanto pessoas que tenham uma fé mais agregada, e aí vamos falar em fé no sentido amplo. Sim. Até porque se a gente fosse abordar do ponto de vista de neurociência, a gente está falando de área pré-frontal, a gente está falando de áreas do cérebro que tem a ver com o desenvolvimento. A afinidade, né, que a pessoa tem, que para ela aquilo é o certo. Aquela formatação religiosa na vida dela também é um elemento importante. Eu escuto de inúmeros pacientes que falam assim, eu não me mato porque eu acho que quem morre, quem se mata, não vai encontrar os seus familiares num outro plano, vai para o inferno, né? Aquela vai para o limbo, para o inferno, vai para qualquer lugar. Isto é uma proteção. E é algo que, assim, independente da crença... Estabelece um limite, na verdade. A própria crença dela acaba estabelecendo um limite. Né? Porque o que o suicida quer, no fundo? Ele quer cessar uma dor. Ele não quer acabar com a vida dele, necessariamente. Ele quer acabar com a dor. E o fato dele acabar com a dor, dele pensar que ele vai acabar com a dor, mas ele vai criar uma outra dor posterior, que a fé traz isso, a fé fala da eternidade, fala de uma série de coisas nesse sentido, isso é um fator importante. E aquele que não acredita, né, que existe nada depois, sim, ele não tem ele não tem compromisso nenhum, eu quero acabar, pronto. Tem um fator ligado ao suicídio que também é um elemento importante e a gente observa em situações, em cenas, em imagens de suicídio, infelizmente, que muitas vezes são publicadas. Mas assim, o suicida tem em si uma ambivalência, que ao mesmo tempo que ele quer, ele não quer. E esta ambivalência
no fundo, é o grande espaço para que a gente possa entrar nesse espaço. Porque essa dúvida que ele tem, e se a gente observar algumas situações, a gente vai ver o cara tentou assim, tentou assim, tentou assim. Ele tinha até métodos mais eficazes, em tese, ao alcance dele. Mas assim, isso faz parte da dúvida. Se ele tem uma dúvida, ele tem uma brecha para que nós possamos acessá-lo e tentar fazer com que ele tente outra vez, tenha uma nova oportunidade. Isso até é um fato curioso, eu lembrei agora falando do tente outra vez, tem um cara que ia se suicidar e acabou, pelo método que ele ia fazer, ele resolveu botar um som para que ninguém percebesse a ação dele, foi lá, ligou o rádio e botou uma música alta. Era o Raul Seixas cantando Tente Outra Vez. E aí ele ficou naquela ali, ouvindo o Raul Seixas, não se matou. Esse cara posteriormente procurou um irmão do Raul Seixas na Bahia, o encontrou com o irmão por acaso e falou, estou vivo graças ao teu irmão. Isto é ambivalência levada ao extremo. Ao extremo, claro. Assim, com a sincronicidade também. Que ali, de repente, naquele momento, ele pôde refletir e tentar outra vez. E é onde a gente pode entrar. Acho que se a gente tiver atenção àquele que está próximo da gente, a gente vê uma pessoa deprimida e falar assim, vai andar na praia, lavar uma louça, né? Vai lavar uma louça. Esse é muitas vezes um medo que a pessoa tem de se abrir, por quê? Porque ela recebe julgamento, crítica, e a escuta tem que ser uma escuta acolhedora. Tem que ser uma escuta empática, você não tem que julgar, ficar dando opiniões a respeito do que a pessoa tem que fazer. Se você só ouvir atentamente o que você precisa, posso te ajudar, o que você tem, isso já é tão, alivia tanto esse sofrimento, mas as pessoas parecem que não conseguem lidar com isso. Elas têm que fazer alguma coisa, têm que falar, e isso acaba atrapalhando até a busca de alguém que poderia ser ajudado. Se a gente pode, para fechar o programa que a gente está estourando o horário, fosse fazer um resumo para falar para uma pessoa que está lá de repente sofrendo, que está assistindo e que está passando por esse sofrimento e que de repente não abriu para ninguém isso, mas está nos assistindo e talvez a gente tenha com o programa atingido essa pessoa, a gente poderia dizer para essa pessoa que esse seu sofrimento não é mimimi, que é para você procurar ajuda? É isso? Devemos dizer, e que assim, muitas vezes essa busca, né, o suicídio, ele é uma solução definitiva por um sofrimento que pode ser temporário. Se a pessoa buscar uma maneira de se abrir, de ser ajudada, ela poderá ser ajudada. E procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, nós não somos juízes de comportamento. Nós não vamos julgar o comportamento de quem chega lá. Nós vamos ajudar o sofrimento que essa pessoa tem. E entender esse sofrimento já é um passo importante. Perfeito. Então, muito obrigado pela participação de vocês dois. Eu tenho certeza que esse programa vai ajudar. Eu penso assim, que se esse programa atingir uma pessoa, a gente já cumpriu a nossa missão. Fique com a programação da Santa Cecília TV e Pessoas de Valor volta na semana que vem. Até lá.